Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do PVS. Meu nome é Rudá, sou mediador de língua portuguesa e literatura no Polo de Rio Bonito e hoje estamos aqui para mais uma orientação acadêmica especial e o tema dessa orientação é o trabalho na contemporaneidade e eu, o professor Luiz de Física e o professor Douglas de História, vamos fazer aqui uma breve discussão e trazer alguns pontos para vocês, né? Então, a nossa discussão hoje aqui ela vai girar mais ou menos em torno desses três tópicos, certo? Porque esse é um tema muito amplo, né, gente? Então, não dá para a gente se aprofundar muito, abordar de uma maneira mais ampla, né? Então, a gente vai se concentrar basicamente em falar um pouco sobre a CLT, as mudanças da reforma trabalhista, a precarização do trabalho na contemporaneidade e a robotização da mão de obra, certo? Bom, pessoal, eu vou trazer para vocês uma pequena perspectiva histórica a respeito dos direitos trabalhistas e falar sobre a CLT. Antes de falar sobre a CLT, falando a respeito de direitos trabalhistas, a gente tem que entender que isso se trata de uma conquista de fruto da luta dos trabalhadores ao decorrer dos séculos, lá com o final do século XVIII, durante a Revolução Industrial, durante o século XIX e XX. Então, por meio de greves, organização sindical, organização de trabalhadores, montagem de partidos e diversos outros tipos de organização, a gente tem em boa parte do mundo, hoje em dia, os direitos trabalhistas garantidos de maneira constitucional, ou seja, garantida na lei. E aqui no Brasil, o marco disso é 1943, quando a gente tem a chamada Consolidação de Leis do Trabalho, a famosa CLT, durante o governo de Getúlio Vargas, precisamente durante a ditadura do Estado Novo. E a CLT é um documento ou um conjunto de leis que vai compor diversas leis que estão no nosso dia a dia, que a gente lida o tempo todo, principalmente quem está dentro do meio do trabalho. São leis como o salário mínimo, carga horária fixa, direito à aposentadoria, férias remuneradas. Então, tudo isso são leis que vão estar presentes desde 1943. Óbvio que algumas foram sendo incorporadas durante os governos, mas tem esse marco a partir de 1943. E aí, continuando, vou falar para vocês a respeito da chamada Reforma Trabalhista de 2017, nossa história recente, que trouxe diversas modificações para essa chamada CLT. A reforma trabalhista, ela gerou bastante polêmica, controvérsias e debates. Ela vem através de um discurso que defende a modernização das relações de trabalho, tentando se readequar a esse novo mundo, onde nós temos diversas novas formas de tecnologia, a economia, a própria crise econômica, tentando lidar melhor com esse tempo. E como a gente vai ver, de fato, algumas dessas propostas, elas sim buscam essa modernização. Entretanto, outras propostas que estão compostas nessa reforma trabalhista, elas acabam configurando o que a gente reconhece como precarização do trabalho, ou seja, são flexibilizações nas leis antigas que vão acabar, de uma maneira mais geral, retirando alguns certos direitos que os trabalhadores possuíam. Eu coloquei um quadro comparativo aqui para vocês darem uma olhada. Uma das leis antigas que a gente tinha era a jornada diária de 8 horas. E isso foi modificado, pode-se manter essa jornada de 8 horas, mas o limite máximo passa a ser 12 horas diárias, desde que se cumpra as 36 horas de descanso. Agora, uma medida que apresenta certa controvérsia é a questão do planos e cargos de salários que precisava da homologação do Ministério do Trabalho, ou seja, para ter esse acordo de salário, de plano de carreira, era necessário ter a mediação do Ministério do Trabalho. A partir de 2017, com a reforma trabalhista, isso é modificado, e para isso a gente precisa do quê? Não precisa da mediação do Ministério do Trabalho, essa negociação pode se dar direta entre o trabalhador e aquele que o emprega, o patrão. E qual o problema disso? A correlação de forças, né? Então, como é que a gente vai ter uma negociação entre forças que são, a gente pode entender, desiguais, não têm o mesmo poder de negociação, que seria o trabalhador e o seu patrão.
Outra modificação que diz respeito a essa modernização que eu estava falando é a questão do trabalho remoto, que é uma questão que está totalmente relacionada com o que a gente vive nos dias de hoje, nesse contexto de pandemia, e que a gente conhece popularmente pelo nome de home office. Na CLT antiga não havia nenhuma lei que contemplasse esse regime, essa modalidade de trabalho, e a partir de 2017 ela passa a ser contemplada. E aí uma última modificação que eu trago para vocês, dentre várias que tiveram, mas não dá para colocar todas aqui, é a questão da gravidez, que apresenta certa polêmica também. Mulheres gestantes ou lactantes eram proibidas de trabalhar em locais considerados com insalubridade. A partir de 2017, com a reforma trabalhista, é permitido essas mulheres trabalharem nesses locais desde que se apresente um laudo médico, uma comprovação médica que não vá apresentar risco para essas mulheres. Entretanto, qual é a controvérsia que isso traz? Porque antes elas eram totalmente blindadas. A partir dessa modificação, elas podem trabalhar nesses locais insalubres, e muitas vezes o medo que se tem é que se encontrem brechas que vão colocar essas mulheres em risco. Então, de maneira geral, é isso, apresentando para vocês um pouco do que é a CLT e essas modificações, e como isso deu origem a essas discussões a favor e contra, com argumentos válidos a respeito da economia, de modernizar as relações de trabalho, adequando ao mundo moderno que a gente vive. Entretanto, como essas modificações, elas também muitas vezes configuram em precarização através dessa flexibilização das leis. Sim. E aí agora eu vou continuar um pouco, pegando isso que o Douglas já trouxe, né, gente, para a gente entender um pouco melhor essa precarização do trabalho, né? Porque, assim, a precarização do trabalho, ou seja, você tornar o emprego de alguém, as condições de trabalho de alguém precárias, né, diminuindo, portanto, a dignidade desse trabalhador, os ganhos desse trabalhador, o salário desse trabalhador, né, piorando, portanto, a qualidade de vida desse trabalhador, né, isso não é algo pontual, isso não é algo acidental, né, a precarização do trabalho, ela é uma característica estrutural do capitalismo, né, do sistema capitalista. O capitalismo, ele sobrevive e zela pela sua manutenção através da exploração do trabalho e, portanto, da precarização do trabalho, né? E isso, pensando num contexto histórico de Brasil, ainda é pior, porque a gente tem um histórico triste, né, de escravidão. O Brasil ele foi um dos últimos, se não o último país do Ocidente a abolir a escravidão, né? Só em 1888 que a gente teve a escravidão abolida. Antes disso, a escravidão era uma prática legal, né? E isso não é sem consequências, né? O que estou querendo dizer com isso? Que, em função desse abolimento, dessa abolição, né, da escravidão tardia, sobrevive na mentalidade do patrão, né, da elite, das elites, ou seja, daquelas pessoas, dos grupos, né, que concentram renda, que concentram direito, uma mentalidade escravocrata, né? Então, essas pessoas, esses grupos, né, eles hoje ainda se acham no direito de manter uma pessoa trabalhando, ganhando uma miséria, sem condições mínimas de trabalhar com dignidade, né? E o acúmulo de riqueza, ele acontece sim, né? Ele só existe, ele só é possível porque a mão de obra é explorada, porque o trabalho é explorado, certo? E eu acho que um outro ponto, né, que o Douglas trouxe, que é interessante para a gente explorar, é essa questão da modernização, né? Esse discurso de modernização, né, ele tem esse efeito, né, de produzir algo que se pareça muito legal, que se pareça muito novo, que se pareça muito bonito, mas ele é só um verniz, né? Ele é um verniz para esconder a podridão que é, né, a exploração do trabalho, né? Que na verdade não tem nada de legal, de moderno, de bonito, né? E um fenômeno recente, né, que alguns, enfim, historiadores, sociólogos, pesquisadores têm observado, é isso que a gente passa a conhecer com o nome de uberização do trabalho, né?
E isso tem muito a ver com a precarização do trabalho, porque com esse discurso de modernização, sobretudo com esse discurso de empreender, de empreendedorismo, o trabalhador passa a trabalhar em péssimas condições, né, sem ter direito aos equipamentos mínimos para ele trabalhar, sem ter direito trabalhista nenhum, e tudo isso, como eu disse, né, invernizado com um vocabulário, com um discurso de que você está empreendendo, que você vai conquistar a sua liberdade financeira. Né? Só que você não vai, assim, porque você não tem condições mínimas para isso. Né? Então, para ilustrar, né, um exemplo que eu gostaria de explorar é o caso dos entregadores de aplicativo. E dentro desse exemplo, né, a gente tem alguns dados aí que eu trouxe para ilustrar. Né? Por exemplo, 4 milhões de pessoas hoje no Brasil, né, esses dados são de 2019, né, trabalham para a plataforma de serviços de entrega. Né? E 17 milhões de pessoas usam esses serviços regularmente. E 3,8 milhões de brasileiros têm nesses aplicativos de entrega. Eu estou falando de iFood, Rappi, Uber Eats e por aí vai, tá? A sua principal fonte de renda, ou seja, essas pessoas que trabalham nessas condições, que são péssimas, né, elas têm, nessa renda dos aplicativos, a sua principal fonte de renda, né, gente? Vejam como isso é grave, certo? E aqui tem uma estimativa também, né, de que um entregador que trabalha 12 horas por dia no aplicativo, né, ele recebe em média R$ 995, o que é menos do que um salário mínimo. Né? Então, eu acho que isso ilustra muito bem como que esse trabalho, né, que vem revestido com esse discurso de empreendedorismo, com esse discurso de trabalhar na modernidade, com aplicativo, em favor da tecnologia, né, ele, na verdade, ele é um engodo, né? Ele é uma mentira, ele é uma falácia, porque com isso as empresas conseguem explorar mais os trabalhadores, não pagar um salário digno, não oferecer os direitos trabalhistas mínimos, tá, gente? Então, isso é muito grave, serve para a gente pensar uma série de outras coisas, certo? E era mais ou menos isso que eu tinha para falar com vocês. Vamos, então, avançar um pouquinho mais, puxando agora a coisa para o lado da tecnologia, né? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Dando continuidade, né, já que foi introduzida a modernidade, eu quero avançar um pouquinho mais, né? Mas eu quero fazer uma reflexão com você. Provavelmente, essa altura do campeonato, você já deve ter escolhido a profissão, a faculdade que você vai fazer, certo? Provavelmente todos. É claro que alguns, de repente, está em dúvida entre uma ou outra, mas já tem na cabeça mais ou menos, né? Então, o que acontece? Uma reflexão que eu gostaria de fazer contigo. Será que essa profissão que você escolheu, ela existirá daqui a 5 ou 10 anos? Você já pensou nessa situação? Será que ela existirá? Né? Pode ser que você se torne um excelente profissional, fique 5 anos fazendo uma faculdade, depois mestrado, doutorado, de uma profissão que está em risco dela não existir mais, né? Por que isso? Nós temos uma pesquisa de Carl Frey, ele é da Universidade de Oxford, e ele fez uma pesquisa com 702 ocupações. Essa pesquisa foi feita mais ou menos há uns 3 anos atrás, e ele, dessas 702, melhor dizendo, 702 ocupações, ele previu que em 2 décadas, 47% não existirá mais. Ou seja, essas ocupações serão informatizadas, substituídas por robôs, né? Então, são profissionais que vão ter que migrar para outras profissões, né? Às vezes profissionais excelentes, super capacitados, mas que, num futuro bem próximo, não terá mais espaço dentro dessa profissão que ele escolheu. Isso é triste, mas é uma realidade que está bem próxima, né? Então, nós temos aí nessa primeira figura, a substituição da mão de obra na indústria automobilística, que todo mundo
de vez em quando vê, quando vai passar alguma reportagem na televisão que mostra a indústria automobilística, você dificilmente vê um homem trabalhando diretamente com as peças, com as montagens, sempre são braços mecânicos, né? E aí você volta no início do século passado, isso não existia. Você entrava numa indústria e eram dezenas, centenas de trabalhadores, né, ali desempenhando a função que hoje é substituída com esses braços mecânicos, né? Nós temos uma pesquisa da Federação Internacional de Robótica, IFR, né, ela fez uma estimativa de que agora, em 2020, nós vamos ter cerca de 1,7 milhões de novos robôs assim, no planeta, né? O que significa? Nessa mesma estimativa, nesse mesmo estudo, ela diz que nos últimos 5 anos nós tivemos uma dobra, né, completando com 2020, uma dobra da utilização, número de robôs atuando na indústria, no mercado, enfim, né? E em 2020 deve chegar a cerca de 3 milhões. E o que acontece? Como é um robô, você não pode dizer assim a substituição 1 para 1. Ou seja, o trabalho de um robô desse pode equivaler ao trabalho de 100 homens. Então, é claro que tem alguns que são menos, mas você imagina você multiplicar 3 milhões por 100 no mundo. Seria 300 milhões de ocupações substituídas por braços mecânicos, por robôs. E, assim, como eu falei no início do século passado, até a metade do século também, nós tínhamos pessoas super especializadas, né? E que foram perdendo seus empregos, migrando para outra área. Então, por isso que eu digo, que eu faço essa reflexão com os alunos. Será que a sua profissão ela existirá daqui a 10 anos? Né? Daqui a 5 anos? Na próxima figura, nós temos aí esse quadro interessante, né? Imagina você trabalhando no escritório, no consultório médico, e, assim, num lugar onde deveria existir, sei lá, 20, 30 pessoas, como o costume que a gente vê hoje, você vê apenas um profissional e um robô, né? E fazendo todo o serviço que antes os profissionais faziam, né? Então, é uma coisa futurística, sim, mas é uma coisa para, sei lá, os próximos 5, 10 anos, calculo eu, né? E agora volta para o Rudá. Luiz, eu acho assim, tem uma coisa que o robô nunca vai ter, né? Que é coração, fazendo uma brincadeira aqui com o Mágico de Oz, né? Então, acho que não interessa o quão avançada a tecnologia chegue a ser, né, no futuro próximo ou distante, eu acho que a máquina ela nunca vai conseguir substituir definitivamente o componente humano, assim dizendo, né? Mas é interessante a gente pensar nisso mesmo, tá? Gente, então é isso. Eu acho que essa orientação acadêmica especial, ela levanta uma série de questões, né, que servem para a gente pensar junto mesmo, né, e refletir e seguir pensando. É mais um convite à reflexão que é propriamente uma aula, uma coisa assim mais expositiva, tá certo? É isso, abraço para todos e até a próxima. Até logo, valeu, pessoal. Tchau, tchau.